Olá, meu nome é Abner Nascimento, moro em Ceará-Mirim, uma cidade repleta de histórias fascinantes. Hoje quero convidá-los a conhecer uma dessas histórias, a história da famosa e extinta Ilha dos Cavalos. Vem comigo! O engenho Ilhabela foi fundado na segunda metade do século XIX pelo tenente-coronel José Félix da Silveira Varela. Em 1894, sua estrutura monumental permitiu a fabricação do açúcar demerara, cuja produção alcançou a cifra de 12 mil sacos nesse período. Com a morte do coronel José Félix, o engenho Ilhabela passou a ser administrado pelos seus 3 herdeiros. Inicialmente que eram Dr. Otávio de Gouveia Varela, Maria Esté de Gouveia Varela e José de Gouveia Varela. Por um período, pertenceu ao interventor do Rio Grande do Norte, Ubaldo Bezerra de Melo, que também era proprietário da usina Teresa, antigo engenho Bicas. O historiador Nestor dos Santos Lima afirmou em sua publicação na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte que a usina Ilhabela surgiu no ano de 1929, reforçando o que escreveu o Júlio Sena em seu livro Ceará-Mirim, um exemplo nacional, volume 2. Segundo o Dr. Júlio Sena, a usina Ilhabela passou a funcionar no ano de 1930, um ano após sua fundação. Olha, a Ilha dos Cavalos
Madalena Antunes escreveu alguma coisa sobre ele. A Ilha dos Cavalos e seus habitantes, no seu livro Oiteiros e a Moça. Mas o coronel Secundino Pereira Pacheco, dono da torre, que é aquele engenho encostado à Ilha Bela, a antiga Ilha dos Cavalos, de lá para cá, ele contou a várias pessoas, nem escreveu, mas contou, que um dos dias amanheceu na sua porta um chefe cacique, lá era índio na Ilha Bela, na Ilha dos Cavalos. Eram os índios que já foram represados, porque daqui para Natal, ali pelo Tabuão, pela Lagoa Grande, até chegar no Igapó, era povoado de índios, criador de gado comum, etc, etc. Com a entrada dos portugueses querendo escravizá-los para fazer escravos, e os holandeses defenderam para eles não serem isso foi... desmanchou esse equilíbrio deles. E a Ilha dos Cavalos, eu acredito até que foi um refúgio, mas já chegaram ali mais modernos, já não era mais uns índios primitivos, era uma espécie de caboclo, né? De caboclo. E o pessoal do Barão já está se entrosando e tentou procurar de todas as maneiras acabar com a Ilha dos Cavalos, que é para fundar engenhos. Os engenhos eram pequenos, não precisava de terra úmida. Hoje se planta cana nos ariças, que não precisava. E eles não quiseram aceitar essa transformação. E o Secundino conta que uma manhã amanheceu na sua porta um dos chefes dele lá, um cacique, por nome Saquete, todo ensanguentado, de surra, de pancada que levou dos pessoais do baronesco, entendeu? E com essa pressão de pancadaria, de tudo, eles foram se retraindo, uns arribaram e outros venderam barato. Também não podia meter o cacete de todo mundo, que de qualquer forma haveria um escândalo, né? E aí eles foram abrindo mão disso aí. E Madalena Antunes diz que esses que restaram se arrependeram demais de ter saído da Ilha dos Cavalos. Nós somos os verdadeiros cavalos em ter abandonado a Ilha Bela. A ilha, todo mundo sabe que é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E era isso. Hoje ainda, na hora das cheias grandes, que nunca mais existiu, aquele monte onde tinha a casa principal da usina, aquele monte fica cercado de água por todos os lados, né? Por todos os lados. E aí, quando a saída dos índios, eu não sei quem inventou de passar para a Ilha Bela, não é? E aí foi modernizando, foi formado engenhos, e esses caboclos foram desaparecendo, foram tomando outros rumos. Eu acredito muito que eles se entrosaram com os escravos alforriados de Coqueiros, Boa Vista, aquela região ali, entendeu? Eu acredito muito que se eles ficaram por ali. O Secundino conta que o Saquete apareceu na casa dele de manhã cedo, amanheceu o dia na porta dele, todo ensanguentado de cacete. Uma pressão do comando baronesco, né? Para uma tomada das terras da usina da Ilha dos Cavalos, hoje Ilha Bela. É por aí mais ou menos que eu estou lhe dizendo. A Ilha Bela, o sonho de uma grande indústria que se tornou hoje uma grande visão no Vale do Ceará-Mirim. A Ilha Bela, ela começa a sua história lá quando o barão de Ceará-Mirim, Manuel Varela, adquire aquelas terras que pertenciam a um índio chamado Saqueiro, que comprou por 16 contos de réis. Depois da compra, o barão teve a ideia de fundar lá um grande engenho, um grande empreendimento do açúcar, porém ele não chegou a cumprir a função industrial, porque ele faleceu em 1881, dando sequência ao projeto. O seu filho, o coronel da Guarda Nacional, José Félix Varela, dá continuidade ao sonho do seu pai, quando decide ali fundar o grande engenho que ficou muito conhecido como Usina Ilha Bela. Quando, em 1888, ele consegue fazer a estrutura física da indústria e é importado um grande maquinário da Inglaterra para o funcionamento da primeira moagem de safra do engenho Ilha Bela, que, quando conversando com o mestre Tião Oleiro, que na época foi trabalhador também daquela região, ele me comentou que parentes seus trabalharam na edificação
da antiga usina Ilhabela. Quando ele foi perguntado, eu perguntei a ele: Mestrião, me diga como surgiu Ilhabela. E ele me contou que naquela época, quando o padre de Ceará-Mirim foi fazer o batizado do nome da Ilhabela, ele subiu junto com o filho do barão até o alto da casa grande da Ilhabela e perguntou a ele: qual é o nome desse lugar? E ele disse: aqui se chama Ilha dos Cavalos. E ele disse: meu filho, por que Vosmecê não coloca um nome que fique a cara desse lugar? Daqui do alto, Vosmecê observa que dá para contemplar o engenho Mucuripe. Do outro lado, o engenho Timbó. Ao outro lado, se contempla a vista até a cidade. Por que Vosmecê não coloca o nome desse lugar de Ilhabela? E atendendo o conselho do padre, o filho do barão, o coronel José Félix Varela, coloca o nome do lugar de Ilhabela. E ficou um lugar memorável em nossas mentes, que em 1971, infelizmente, deixa de funcionar e o grande sonho se transformou apenas em boas lembranças de um passado não tão distante da nossa cidade. Ilha dos Cavalos é uma denominação que ela vai ser mais voltada para a questão indígena. Aquela região era uma região habitada pelos indígenas, provavelmente eram os tapuias, né? E os tapuias vêm do tronco dos potiguares, né? Mais ou menos, além deles, a gente também teve aqui mais duas tribos indígenas, que eram os Janduís e os Paiacus, na região de Nascença, né? De Ilhabela até Nascença. A gente pode encontrar esses registros no livro de Júlio Sena, Ceará-Mirim Exemplo Nacional, tanto no volume 2 como no volume 1, ele dá esses pareceres com relação a essas tribos indígenas. A Ilhabela é chamada de Ilha dos Cavalos, provavelmente por dois motivos. Primeiro, deveria ter alguma criação desses animais ali naquela região, e era de ilha porque aquela parte que fica onde hoje é a Ilhabela, né, ela é muito cheia de acidentes geográficos, né, vamos dizer assim. Tem alguns morrinhos, né, umas elevações, e onde a tribo se estabeleceu é justamente onde fica a parte mais alta. Ao redor da Ilha dos Cavalos, da antiga Ilha dos Cavalos, foram surgindo alguns engenhos, e de lá de cima dava para se avistar aqueles engenhos mais próximos ali da Ilha dos Cavalos. Era uma tribo indígena liderada pelo chefe Saquete, e ele tinha um irmão chamado José da Costa. E esses indígenas, eles puseram a propriedade de Ilha dos Cavalos à venda. E já na época, né, o barão de Ceará-Mirim, que era um agricultor, na verdade era o futuro barão de Ceará-Mirim, né, o seu Manuel Varela do Nascimento, que vivia praticamente da questão da agricultura, né, ele vai ter interesse nas terras. E conta, né, a história, narra a história do município, que ele comprou as terras ao índio Saquete, né? A gente não sabe assim como foi que ele conseguiu chegar até lá. Mas Madalena Antunes, no seu livro Oiteiro, Memória de uma Anciã Moça, eu queria colocar uma citação que ela coloca aqui assim, sobre Ilhabela, a origem. Ela diz: Ilhabela era uma posse de uns caboclos que moravam no alto. O chefe chamava-se Saquete. Tinha um irmão, o Zé da Costa, que residia em Lagoa Grande. E, por incrível que pareça, os indígenas de Lagoa Grande, hoje os seus descendentes, né, estão fazendo um trabalho muito bom lá, liderado por Reginaldo Felipe, ali
construíram uma oca, né? E tem um local, a visitação pública hoje. Aquelas pessoas ali de Lagoa Grande são descendentes desse índio Saquete, né? Dessa tribo indígena que habitou ali a Ilha dos Cavalos. Então ele morava em Lagoa Grande, e quando o barão soube que os caboclos, né, queriam vender a Ilha dos Cavalos, ele foi até lá e apresentou-se como comprador. Os indígenas pediram 16 mil réis e ele nem regateou o preço, achou que o preço estava muito bom, comprou Ilhabela, comprou Ilha dos Cavalos e colocou o nome de Ilhabela. Só existia naquele tempo a parte alta, onde tinha a taba, né, onde os indígenas ficavam, né, as casinhas, né, onde eles ficavam. E os caboclos tinham suas casas lá em cima, plantavam milho e feijão. O alagadiço era mais embaixo, né, que era a mata fechada, onde viviam, dentre os animais que existiam mais ali, os macacos e muitas serpentes. Na parte de baixo do morro é onde vai ser construída futuramente a usina Ilhabela, né? Que vai dar origem ali ao seu redor, vai surgir praticamente uma cidade, uma comunidade, né? Que é a comunidade de Ilhabela. Essa comunidade de Ilhabela, essa usina Ilhabela, ela vai ficar em poder do barão da família do barão, né? Até o ano de 1946. Ilhabela, ela vai se desenvolver tanto que lá, além da usina, a gente vai ter capela, campo, vai ter a casa grande que ficava no alto do administrador da usina, né? E várias casas, né, que se formaram em volta da capela, da balança. Hoje nós vamos ter no local apenas as ruínas da balança e da própria usina, né? É um local muito fértil, onde correm os rios, né? Para o rio Ceará-Mirim, né, correm os rios Água Azul, Monteiro e Rio dos Índios, que desaguam ali, e de lá até Boca da Ilha, de Extremóis, né? Esses olheiros que alimentam o rio, que eu acabei de citar, eles fazem com que o Ceará-Mirim aqui dentro do vale se torne um rio perene. Principalmente o rio Água Azul, que nasce lá em Nascença, né? E ele corta o Ceará-Mirim, o vale, por 16 quilômetros, até desaguar lá em Extremóis, né? Hoje a usina Ilhabela encontra-se em ruínas, mas antes era uma cidadela onde tinha de tudo que se pode imaginar: igreja, campos, clube, banhos de rios, vasta área de plantio e mantimentos para os moradores que aqui moravam. Tinha também uma cooperativa para os trabalhadores realizarem suas compras de artigos variados. E um grande amor que envolvia todos que aqui moravam. A Ilhabela era engenho, né? Tudo foi engenho. Engenho de cangoa de besta, foi aumentando, foi crescendo. Essas máquinas, hoje hoje a tecnologia, você compra uma televisão, é Philips, é holandesa, né? Toshiba, que é japonesa. Naquele tempo, o avanço tecnológico era na Inglaterra, era na Alemanha. Esses engenhos que vieram importados dessa região em navios, né? Para deixar na beira da maré era uma luta, para trazer para a localidade. Você não tinha caminhão, você não tinha caminhonete, era carro de boi. Aí quando acontece, você vê aqueles carros de boi que vê na televisão às vezes, com 2 boi puxando, com 3, chama-se junta, cada 2 boi é uma junta. Eles usavam 4 juntas, eram 8 bois. Para quando botar as maquinárias em cima da carroça, os bois ter força de puxar. Na subida, os 2 bois da frente é quem mais faziam força. E na descida, os 2 bois de trás é quem mais fazia força para frear o carro. Isso foi feito numa luta grande. Hoje você compra uma usina no Canadá, eles mandam no mesmo ano no navio, chega depressa. Isso veio para montar
era uma dificuldade. Esse povo, os escravos, esse povo que foram da Ilha dos Cavalos, foi a mão de obra, sem preparo para isso. Então a primeira usina, o primeiro engenho a vapor foi nas Imburanas. E não pôde ser, que era do Padre Antunes, mas não pôde ser montado, porque não teve técnico para isso. Então ele foi montado 2 anos depois no engenho da Bica, que é Santa Terezinha. Foi quando teve a primeira moeda a vapor, foi na Santa Terezinha. A Udicá não teve mão de obra para montar isso, né? A Ilha dos Cavalos foi dissolvida, porque eles não tiveram condições, os caboclos, os índios já civilizados, não tiveram condições técnicas de desenvolver a agricultura, não tiveram força política para reagir às pressões sofridas pelos coronéis, pela força do baronato. Eles não tiveram força de segurar isso, foram obrigados a retrair, a desesperado, fugir para outros cantos, não é? E Natal, para Natal houve também uma sequência desse povo que apelaram para lá, para viver na esmola, viver de miséria, que Natal sempre não tinha nada, aqui era mais forte. O esplendor todinho da Ilhabela, ele vai crescer mais ainda quando o Baldo Bezerra de Melo, ele compra a usina com alguns sócios e dentre esses sócios vão estar Antônio Basílio Ribeiro Dantas, que era dono do engenho Guanabara, Jorge Fernandes Câmara e Milton Gouveia Varela. Os 3, né, se juntam ao Baldo Bezerra e eles vão desenvolver aquela área da Ilhabela. Nessa época, a usina São Francisco já está em pleno funcionamento, né? E a Ilhabela vai ser uma grande concorrente da São Francisco. Então, o que é que vai acontecer? O Baldo Bezerra de Melo se preocupa com a questão da educação para os filhos dos trabalhadores da usina, que começam a chegar várias pessoas para morar ali naquela região. E, basicamente, os filhos dos moradores, eles vão precisar de um local para estudar. E a construção da escola vai dar, assim, um upgrade, né, na região. Então, em 1939, o Baldo Bezerra já está trabalhando, e em 1939, né, até 46, ela pertencia à família do Barão. O Baldo Bezerra compra e constrói a escola, e a escola recebe o nome de Escola Isolada de Ilhabela. Depois, quando Adilmon Ribeiro Coutinho assume o controle da usina, ela ainda em pleno funcionamento, né? A usina ela tem o nome, a escola, né? Na verdade, passa a se chamar João Úrsulo, né? Que é uma homenagem ao pai de Adilmon Ribeiro Coutinho, e ele também tinha um irmão, se eu não me engano, que se chamava também João Úrsulo, né? Mas a escola é em nome do pai dele. E com a escola e com a produção açucareira da usina, a pequena cidade que vai se desenvolver ali em volta, né? Tinha até algumas ruas, né? Tinha a rua do Pedro Pastor e tal, né? Tinha um grande armazém. Era o diferencial da Ilhabela. Enquanto que nos engenhos e até no São Francisco tinha um barracão que surtia, vamos dizer assim, toda a comunidade, né? Os trabalhadores compravam e recebiam os vales e pagavam lá no barracão e tal. A Ilhabela não tinha um barracão, ela tinha praticamente um armazém. E algumas pessoas administravam o comércio de lá, que era bastante desenvolvido. Dentre eles tinha seu Mário Pinheiro, Manuel Barbosa, seu José da Facil, que foram pessoas que se destacaram aqui no Ceará-Mirim e que moravam lá na Ilhabela, né? Trabalhavam lá na usina Ilhabela. Com o passar do tempo, a usina entrou, não só a usina, mas primeiro vão ser os pequenos engenhos e depois os engenhos maiores entram em decadência, né? As grandes usinas, nós tivemos aqui Santa Teresa, Ilhabela, São Francisco e Guanabara, essas 4 usinas, elas começam a absorver toda a produção que era antes dos engenhos
passa a ser agora das usinas, né? E esse ciclo vai levar ao fim dos engenhos, né? E aí a Ilhabela, ela também vai ter, além do seu período de esplendor, de sua produção, ela vai entrar em decadência. Todo o seu maquinário vai ser direcionado para a usina São Francisco. A usina já vai ser, vamos dizer assim, acoplada, né, a São Francisco, vai ser vendida, né, para o pessoal da São Francisco, e mesmo assim os moradores continuam na Ilhabela. Alguns poucos começam a sair, né, mas a maioria permanece na Ilhabela. Porém, com o passar do tempo e com a crise na produção açucareira, alguns moradores já vão abandonando suas casas, já vão se transferindo para morar na cidade. Muitos recebem as contas, né? E à medida que eles vão abandonando as casas, elas vão ficando sem os moradores e sem ninguém para tomar conta. Existiam os administradores das terras, né? A usina perde o nome de usina e passa a se chamar Fazenda Ilhabela, mas ela ainda continuava com o seu prestígio. Anos 80, mais ou menos, ainda tinham festas esplendorosas no clube da usina. O Natal, a festa de Natal que existia mais famosa aqui na região era a festa da usina Ilhabela, né? Que depois passou a se chamar Fazenda Ilhabela. E com a saída das pessoas, a usina praticamente começou a derrubada das casas, e inclusive até a capela foi derrubada. Hoje só tem lá as ruínas da Casa Grande, as ruínas da usina e da balança, né? Praticamente o mato tomando conta, a gente não encontra mais o resquício daquele fausto que era a usina Ilhabela no seu princípio, né? Que vai começar lá na segunda metade do século XIX, como Ilha dos Cavalos, tendo como chefe, né, daquela tribo indígena o Saquete. O cordelista Willy Lopes Nascimento diz o seguinte sobre Ilhabela: Ilhabela era uma usina que crescia forte e bela. No mundo não existia outra igual a ela. Quando falo de Ilhabela, os olhos enchem de lágrimas, as pernas ficam trêmulas e a voz embaraçada. As crianças têm o parque para de tardinha brincar, a escola para estudar, o campo para jogar bola e o rio para nadar.